O que começou como a simples descoberta de pequenos pontos vermelhos acabou levando à maior crise astronômica de nosso tempo. Não é de se admirar, já que os pontos vermelhos se revelaram galáxias muito antigas que pareciam grandes e massivas demais para sua formação tão logo após o Big Bang. Como as primeiras galáxias estavam em total contradição com nossas teorias atuais, elas rapidamente receberam o apelido de destruidoras de universos. Mas agora o telescópio James Webb voltou a mirar nos objetos misteriosos e mostrou que nosso modelo padrão de cosmologia pode não estar tão dramaticamente errado quanto se temia anteriormente. Se você quiser, o telescópio James Webb está cumprindo brilhantemente sua missão abrangente. Lançado nas profundezas do espaço em 25 de dezembro de 2021, o Webb está pronto para revolucionar nosso conhecimento do universo e, às vezes, uma revolução astronômica requer derrubar completamente as suposições estabelecidas do passado. Projetado especificamente para a astronomia infravermelha, uma das principais tarefas do dispositivo de 10 bilhões é examinar os primeiros objetos luminosos e galáxias que surgiram algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. O James Webb é tão poderoso que, em teoria, poderia identificar o calor de uma abelha na superfície da Lua da Terra. Mas, na prática, é claro, o Webb não adicionou insetos peludos aos mapas estelares, mas, às vezes, estruturas inexplicáveis que não deveriam realmente existir de acordo com nosso entendimento. Depois que o público mundial profundamente impressionado se maravilhou com as primeiras imagens espetaculares da Webb em 22 de julho, já era hora de deixar para trás os pilares esmagadores da criação e a exótica nebulosa anelar do cosmos e, em vez disso, dar uma olhada em 6 pontos vermelhos peculiares cuja luz levou mais de 13 bilhões de anos para atingir nossos olhos terrestres. Os objetos sinistros estavam escondidos nos detalhes das imagens capturadas pela câmera infravermelha próxima do programa de lançamento antecipado. Após a equipe liderada pelo Evolab da Universidade de Tecnologia de Melbourne tomar conhecimento das estruturas avermelhadas e brilhantes, uma análise mais detalhada revelou que as estruturas já existiam de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. E basicamente os especialistas esperavam encontrar apenas pequenas galáxias bebês, na melhor das hipóteses, para esta fase inicial do universo. Isso não é nenhuma surpresa, surpreendente, pois, de acordo com nossos modelos, simplesmente não havia matéria normal suficiente naquela época para que pesos pesados galácticos do tamanho da nossa Via Láctea se formassem. E então os astrônomos ficaram ainda mais perplexos quando descobriram exatamente isso, ou seja, 6 galáxias que já existiam no alvorecer do cosmos, mas já eram tão desenvolvidas quanto a nossa. Expresso em números, isso significa nada mais do que todos os objetos descobertos já continham mais de 10 e, em um caso, mais de 100 bilhões de massas solares de estrelas. Em vista disso, o coautor Joel Ledger, da Universidade Estadual da Pensilvânia, inicialmente pensou que ele e seus colegas deviam ter cometido um erro grave, mas simplesmente não havia como encontrar um. Porque o modelo padrão da cosmologia foi abalado. E assim aconteceu que Joel Ledger não teve escolha a não ser resumir o dilema astronômico da seguinte forma. Citação: encontramos algo aqui que é tão inesperado que representa um problema real para a ciência. E sua colega e coautora Erica Nelson, da Universidade do Colorado em Boulder, acrescentou: mesmo que apenas uma dessas galáxias seja real, isso leva nossa compreensão da cosmologia aos seus limites. Mas por que isso acontece? Como a descoberta de 6 galáxias massivas anteriormente inesperadas fez com que especialistas se encontrassem posteriormente em uma crise total? Bem, a razão para isso é simples, mas crucial. A única maneira de explicar a existência de galáxias tão massivas naquela época é supor que a densidade da matéria no cosmos jovem era de 2 a 5 vezes maior do que nossos modelos sugerem, ou que as primeiras galáxias cresceram de uma forma que é completamente desconhecida para nós. De qualquer forma, teríamos que questionar criticamente nossa compreensão da evolução cósmica desde o início, e até mesmo a vaga suspeita de que as supostas galáxias poderiam de fato ser outros objetos, como buracos negros envoltos em poeira, oferece uma saída não menos confusa. Porque mesmo neste caso, teria havido significativamente mais matéria estelar nos primórdios do universo do que se supunha anteriormente. Ou haveria? Bem, quem sabe? Porque novos resultados de pesquisas foram de fato apresentados na 245ª Conferência da Sociedade Astronômica Americana, que se concentra na influência dos buracos negros e pode, assim, finalmente fornecer a solução há muito esperada para este mistério incômodo. O resgate do modelo padrão da cosmologia.
Antes disso, uma equipe de astrônomos liderada por Dale Cabesky, do KBY College em Waterville, compilou o maior conjunto de dados até o momento sobre esses pequenos pontos vermelhos, ou LRDS, para abreviar, e descobriu que uma grande proporção deles contém evidências de movimentos de gás que são típicos de buracos negros em crescimento. E, de fato, os especialistas não se concentraram apenas nos 6 objetos mencionados acima, mas também em vários LRDS que surgiram em grandes números cerca de 600 milhões de anos após o Big Bang e diminuíram abruptamente novamente cerca de 900 milhões de anos depois. E embora o amplo conjunto de amostras tenha se baseado principalmente em dados da web disponíveis publicamente, o método de identificação cobriu uma ampla gama de desvios para o vermelho. No decorrer disso, os pesquisadores finalmente descobriram que cerca de 70% dos LRDS detectados mostram sinais de gás orbitando um buraco negro supermassivo a uma velocidade de 1000 km por segundo, literalmente gritando por um disco de acreção típico. Em termos simples, um disco de acreção de gás e poeira alimenta o monstro de massa ao espiralar a matéria para dentro. Aplicado aos impossíveis pontos vermelhos de luz, isso significa que muitos LRDS podem, na verdade, ser buracos negros em crescimento, também conhecidos como núcleos galácticos ativos. E Steven Finkelstein, da Universidade do Texas em Austin, resume a importância disso para pesquisas abrangentes da seguinte forma: essas fontes de alto desvio para o vermelho basicamente deixam de existir em algum momento após o Big Bang. Se esses são buracos negros em crescimento, e acreditamos que esse seja o caso para pelo menos 70% das fontes, isso aponta para uma era de crescimento oculto de buracos negros no início do universo. E em relação aos tão discutidos destruidores de universos, o coautor Anthony Taylor vai um passo além e afirma que essa é a solução para o problema da desintegração do universo, e por uma razão muito simples: porque é de onde vem a maior parte da luz, dos buracos negros em acreção, e não das estrelas. O ponto principal é que existem galáxias de luz significativamente menores cuja existência não leva nossos modelos existentes aos seus limites. Então, finalmente superamos a maior crise astronômica do nosso tempo? Bem, ainda não. A verdade completa também inclui o fato de que, apesar de tudo, os LRDS ainda são acompanhados por grandes questões. Em particular, isso inclui a questão de por que eles não ocorrem em desvios para o vermelho mais baixos. Uma possível solução para isso é baseada na suposição de que o crescimento ocorre de dentro para fora. Em outras palavras, conforme a formação estelar de uma galáxia se expande do núcleo para fora, menos gás é depositado pelas supernovas perto do buraco negro em crescimento, que consequentemente se torna menos obscuro. Nesse caso, o monstro gravitacional se desprende de seu casulo de gás, fica mais azul e eventualmente perde seu status de pequeno ponto vermelho. Além disso, os LRDS não brilham intensamente em raios X, e é por isso que eles diferem significativamente da maioria dos buracos negros em desvios para o vermelho mais baixos. Ao mesmo tempo, no entanto, os especialistas sabem que em certas densidades de gás, os fótons de raios X podem ser capturados, reduzindo assim a emissão de raios X e assim, essa propriedade dos LRDS também é levada em consideração quando se trata de reunir argumentos a favor da teoria dos buracos negros fortemente obscurecidos. Mas as teorias também precisam ser apoiadas por dados sólidos. E assim, acontece que os astrônomos agora estão buscando várias abordagens para descobrir ainda mais a verdadeira natureza dos LRDS, além de analisar suas propriedades no infravermelho médio. Isso inclui uma busca ampla por outros buracos negros em acreção, pois somente dessa forma os pesquisadores podem verificar quantos deles atendem aos critérios LRD. Estudos espectroscópicos aprofundados e observações de acompanhamento selecionadas também devem ajudar a desvendar o caso LRD atualmente não resolvido. A esse respeito, Dale Cabesky fornece uma visão mais detalhada do contexto de tal investigação astronômica. Ele diz: sempre há duas ou mais possibilidades para explicar as propriedades confusas dos pequenos pontos vermelhos. É um constante vai e vem entre modelos e observações para encontrar um equilíbrio entre o que concorda bem com eles e o que discorda deles. E mesmo que a suposição de que a luz das galáxias impossíveis realmente venha dos buracos negros em seus centros ainda não tenha sido definitivamente confirmada no futuro, os resultados da pesquisa demonstram mais uma vez o potencial inovador do telescópio James Webb. Afinal, o telescópio espacial mais poderoso de todos os tempos não é apenas capaz de descobrir estruturas confusas que deixam os especialistas coçando a cabeça, mas, aparentemente, também de fornecer as soluções para os maravilhosos mistérios do universo. E agora daremos a você a solução para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Basta clicar no botão gostei e se inscrever para ficar por dentro de tudo a partir de agora. Nos vemos em breve.